Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Boa noite a todos. Olá, meu amado irmão, minha amada irmã. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Nós somos gratos a Deus por mais uma vez estarmos aqui para prestarmos culto ao Senhor, para entoarmos louvores a Deus, para orarmos e para ouvirmos da sua santa palavra. Nesse momento, eu peço que todos nós possamos nos concentrar em torno da palavra de Deus, das orações e desse momento devocional, para que tudo o que fizermos nessa noite esteja glorificando ao Senhor. Nesse momento, nós vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe, que nos direcione nesse momento devocional aqui, tá bom? Ore aí juntamente com a sua família. Vamos orar. Senhor Deus eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma noite em que nós estamos aqui, Senhor, para adorar ao Senhor, para prestar culto a Ti. Que o Senhor seja servido em nos abençoar nessa noite, o Senhor que é santo, o Senhor que é o único digno de todo louvor e toda adoração. Que de fato, Senhor, a Ti somente seja toda a glória nessa noite. Abençoe o Teu povo, Senhor, aqueles que estão assistindo essa transmissão, aqueles que ainda a assistirão, que sejamos todos abençoados por Ti. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, que o Senhor olhe para nós com Teu olhar de graça, com Teu olhar de perdão, com Teu olhar de misericórdia, Senhor. E nós Te agradecemos porque nós temos a certeza do perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus, Teu Filho, em nome de quem nós oramos nesse momento. Amém e amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 34. E eu peço a você que deixe a sua Bíblia aberta neste Salmo, porque toda essa liturgia, essa parte inicial da nossa devocional será feita nesse capítulo. Salmo 34. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: provai que o Senhor é bom. Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque e por este expulso ele se foi. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Estamos aqui para bendizer o Senhor nosso Deus, para louvar ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, a engrandecer o Senhor, e todos
devemos nessa noite exaltar e buscar o Senhor de todo o nosso coração, porque de fato o Senhor é bom. O Senhor tem feito maravilhas nas nossas vidas e nesse momento nós iremos fazer uma oração de gratidão ao Senhor e de louvor a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e por intermédio de nossas vidas. Convido você a orar comigo numa oração de gratidão a Deus, mas também de louvor e adoração ao nosso Senhor. Senhor, louvado seja o Teu nome. Nós Te adoramos por quem Tu és, o nosso Deus, o nosso Pai, o Deus soberano, o Senhor que é autossuficiente, o Senhor que é onipresente, onisciente e onipotente. Nós Te louvamos, Senhor, por quem Tu és nessa noite. E nós também Te louvamos e Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado, ó Deus, pelo pão de cada dia. Muito obrigado, Senhor, por termos uma cama ou uma rede confortável para nós dormirmos, por termos um teto sobre as nossas cabeças. Tudo isso, Senhor, é prova do Teu amor. Te louvamos também porque o Senhor tem nos feito perseverar nos Teus caminhos, ainda nesse momento difícil, momento de pandemia, momento de isolamento social. Nós Te agradecemos e Te louvamos porque o Senhor tem mantido a nossa fé em Ti. Te pedimos, Senhor, abençoe o Teu povo nessa noite, que é grato ao Senhor por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito por nós. E é em nome de Jesus Cristo que nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém e amém. A partir do versículo 6 do Salmo 34, o Salmo diz assim: clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Estamos aqui também, irmãos, para clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor por aqueles irmãos que estão sofrendo, que estão aflitos. O salmista diz que ele clamou ao Senhor e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. E o nosso Deus, irmãos, Ele também ouve as nossas orações. O nosso Deus também nos livra das nossas tribulações. E nós iremos nesse momento interceder ao Senhor, iremos orar pelos irmãos que estão aflitos, por aqueles irmãos que estão sofrendo, por aqueles irmãos que estão enfermos, e iremos também orar por aqueles irmãos que são profissionais de saúde, que estão trabalhando aí na linha de frente no combate ao novo coronavírus, que têm se arriscado por uma causa maior do que eles mesmos. E nesse momento nós iremos orar também por aqueles irmãos que estão sofrendo por estarem longe da igreja, das atividades normais da igreja. Vamos interceder nesse momento a esse Deus que é santo, que é poderoso, que nos ouve e que nos assiste nas nossas tribulações. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus eterno Pai, em nome de Jesus, meu Pai, nesse momento nós oramos e viemos mais uma vez à Tua presença para interceder, ó Deus. Interceder por aquelas pessoas que estão enfermas, por aquelas pessoas que estão sofrendo, por aquelas pessoas, Senhor, que têm tido, Senhor, sintomas da Covid-19, por aquelas pessoas, Senhor, que estão de cama nesse momento, todos aqueles que estão sofrendo, seja fisicamente, seja emocionalmente, seja por aqueles, Senhor, que estão afastados da comunhão contigo, que o Senhor possa abençoar ricamente cada uma dessas pessoas, para que elas a cada dia sejam assistidas pelo Senhor, visitadas pelo Senhor e guiadas e curadas por Ti, ó Deus. Nesse momento também nós intercedemos por aqueles que estão trabalhando na área da saúde, Senhor, em meio a tantas dificuldades, a tantas lutas, Senhor, de fato é uma guerra, mas nós Te louvamos, Senhor, por esses profissionais da saúde, por essas pessoas que têm saído de suas casas diariamente, Senhor, para cuidar de outras e para salvar vidas, Senhor. Por fim, nós intercedemos, Senhor, por aquelas pessoas que têm sofrido
porque estão longe do templo, porque estão longe das atividades da igreja, por aqueles irmãos que estão chorando, Senhor, porque sentem falta uns dos outros, que estão sofrendo, Senhor, por estarem longe uns dos outros. Que a Tua graça, Senhor, que é melhor do que a vida, nos alcance para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome e por amor de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém e amém. O Salmo 34, no começo, diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. E nesse momento nós iremos louvar ao Senhor, iremos cantar alguns cânticos que exaltem ao Senhor, que mostram a nossa confiança no Senhor, que de fato você possa louvar a Deus conosco aí, com a sua família. Louve a Deus mesmo, não se incomode aí com a sua voz, se você está na sala da sua casa, no seu quarto, na sua cozinha. O importante é que estejamos louvando ao Senhor nesse momento. Bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Então, nesse momento, louvemos a Deus de todo o nosso coração e adoremos ao Senhor em espírito e em verdade. Vamos louvar ao Senhor? Vamos adorar o Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que nunca se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Louve com alegria ao Senhor aí na sua casa. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, abra os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, abre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Amém. Graças te damos, ó Senhor. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exalta
exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim e para você. Te vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir Novo amanhã, novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços. tu és nosso refúgio, Onde encontro o nosso escudo e fortaleza. refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Santo é o teu nome, ó Pai, por ter nos livrado, Senhor, daquela cruz, da morte, Senhor, que era direcionada a nós, mas o Senhor, com o seu Filho, ó Deus, nos salvou. Muito obrigado, ó Deus, por tudo, Senhor, que estamos passando, ó Pai, e tudo que ainda vai passar, Deus. Mas sempre sabemos, ó Deus, que o seu amor nunca falhará, nunca vai mudar e sempre estará conosco, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, ó Deus. Amém.
Irmãos, nesse momento vamos meditar na palavra de Deus. Nós já nos dirigimos ao Senhor com várias orações, com cânticos. E nesse momento nós iremos meditar na sua palavra. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 17, do versículo 5 ao versículo de número 8. Livro do profeta Jeremias, capítulo 17, do versículo 5 ao versículo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Leitura alternada. Brincadeira, tá, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. Vou ler, os irmãos acompanhem. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus eterno Pai, estamos diante da Tua palavra nessa noite. Que o Senhor fale conosco com poder e autoridade que há na Tua própria palavra, Senhor. Que assim como essa palavra, Senhor, mudou a minha vida e falou profundamente ao meu coração, que o Senhor possa falar também com os meus irmãos. Fala conosco, Senhor, e que as nossas vidas possam ser moldadas por essa palavra, Senhor. Fala conosco. Te pedimos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém e amém. Irmãos, em dias de pandemia, nós vivemos momentos em que todo mundo, toda a humanidade é tentada a voltar os seus olhos para a ciência ou para os cientistas, esperando neles, apenas no homem, uma resposta, uma vacina, uma cura ou uma medicação que seja eficaz contra a Covid-19. E muitas pessoas esperam apenas no homem essa resposta. Mas essa não é em si uma cosmovisão bíblico-cristã, porque nós que somos servos de Deus e que amamos a Deus de todo o nosso coração, que confiamos na Sua palavra, nós sabemos que a ciência pode até achar uma cura ou uma vacina, mas porque Deus agiu, porque Deus é quem dá sabedoria ao homem, porque Deus quem criou todas as coisas, e é Deus, pela sua providência e o seu controle absoluto, é quem permite ao homem conseguir alguma coisa, ou conseguir êxito em alguma coisa, porque nós cremos, irmãos, que Deus está no trono, que Ele governa, que Ele controla todas as coisas. O grande problema, irmãos, em você confiar apenas no homem, é que a confiança humana, ela é completamente condicional pelo êxito, pelo sucesso daquilo a que se propõe, não é verdade? Então, as pessoas, à medida que esperam na ciência ou no homem uma solução e não encontram ou está demorando demais, as pessoas arrefecem quanto à sua confiança. A sua esperança começa a ser minguada aos poucos, ela vai se deteriorando aos poucos. Por quê? Porque a confiança humana, ela depende do êxito ou do sucesso daquilo que se propõe. Mas a nossa confiança no Senhor, a nossa confiança em Deus, ela não depende das circunstâncias, porque com cura ou sem cura, com vacina ou sem vacina, nós continuamos confiando no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, daquele que governa soberanamente sobre tudo e sobre todos. E se Deus está permitindo que tudo isso aconteça, é porque Ele quer, porque Ele permite. Por quê? Porque Ele tem todas as coisas nas suas mãos, sob o seu absoluto, perfeito controle. Interessante, irmãos, quando nós olhamos para esse texto, uma pergunta é muito importante. Você confia verdadeiramente em Deus? Você tem depositado a sua confiança completamente no Senhor?
mais do que nas circunstâncias, ou mais do que nas suas próprias forças, ou mais do que em outras pessoas. Foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel no contexto do livro do profeta Jeremias. O povo havia perdido a sua confiança no Senhor. O povo tinha se tornado tão arrogante que ele passou a confiar em si mesmo, no seu braço, na sua força. E ele começou a procurar outros deuses que eles julgavam ser melhores que o Deus de Israel, que o Deus que tinha libertado aquele povo do Egito, do Deus que tinha guiado e direcionado aquele povo naquele terrível deserto por 40 anos, daquele Deus que levanta Josué para conduzir o povo a adentrar a terra prometida. E de fato Deus deu ao povo de Israel uma terra que mana leite e mel. Mas o povo se tornou arrogante, o povo se afastou de Deus e tirou de Deus a sua esperança e a sua confiança. Por isso o profeta Jeremias é levantado por Deus para proferir ou para profetizar em Israel, no Reino do Sul, em Judá, palavras de ira, palavras de julgamento de Deus, palavras de condenação de Deus. E Deus passa a ameaçar o povo de Israel dizendo: se vocês não se arrependerem, vocês irão para uma terra estranha e vocês serão escravos, serão exilados numa outra terra e vão cair diante dos inimigos de vocês. E ainda assim o povo não ouviu. Interessante, irmãos, que antes de Deus enviar o juízo, Ele manda uma palavra de arrependimento. Antes de Deus castigar o seu povo, Ele sempre nos dá uma palavra para nós nos arrependermos. E o povo havia se esquecido do próprio Salomão, que escreveu que a humildade precede a honra e que a soberba precede a ruína. E o povo seria arruinado por exércitos inimigos por causa da sua soberba, por ter se esquecido de Deus. E nesse contexto todo, o profeta Jeremias, um homem solitário, porque Deus o proibiu de casar, já representando a situação deplorável, incomum do povo de Deus, a esse profeta que foi duramente perseguido, porque ele confronta inclusive as autoridades da época, confronta o povo e diz para que o povo se arrependesse dos seus pecados. Esse profeta que escreve o livro das suas próprias lamentações, angustiado, aflito, em meio ao caos, à falência espiritual do povo de Israel. E o povo havia se esquecido de Deus, e Deus disse: então eu vou castigar você. Observe como Deus fala isso a partir do versículo 1 de Jeremias 17. Primeira coisa que ele diz, versículo 1: o pecado de Judá está escrito como um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Como se algo pontiagudo estivesse escrito o pecado de Judá, ou seja, ele não conseguia mais encobrir o seu pecado era evidente, era aparente a todos. O povo de Deus havia se afastado de Deus e estava pecando deliberadamente, descaradamente contra Deus. O seu pecado se tornou evidente, não havia como disfarçar. E o profeta continua dizendo, versículo 2, que os pecados do povo de Deus já estavam sendo passados para as próximas gerações. Ele diz: seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. Ou seja, aquelas pessoas mais antigas de Judá estavam passando a idolatria e o pecado para as novas gerações, e estavam ensinando seus filhos a serem rebeldes contra Deus. Versículo 3 diz mais: o monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado em todos os teus territórios. Não havia uma parte de Judá que tivesse abandonado ao Senhor, que tivesse se corrompido. A ideia aqui é de que não havia um monte em Israel que não tivesse um altar a um Deus estranho,
Então Deus fala que vai castigar o povo com o exílio babilônico, e ele diz: assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-eis servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo se acendeu na minha ira arderá para sempre. Então, irmãos, Deus fala: olha, vocês irão para uma terra estranha, vocês serão escravos dos próprios inimigos de vocês. Irmãos, o povo de Deus, para um judeu ser levado cativo para um povo inimigo seu, isso era algo pior do que a morte, porque isso feria diretamente o orgulho e a soberba do povo de Deus, dos judeus aqui. Então, essa é a ameaça. Por causa de quê, irmãos? Por causa do pecado. O profeta Jeremias, já nos dias de Josias, antes do exílio babilônico, ele já vinha advertindo o povo, falando para o povo de fato ser restaurado, como o rei Josias tinha proposto. Mas vieram outros reis que não amavam ao Senhor de todo o seu coração, e o povo começa a se afastar de Deus, e Deus fala: então eu vou mandar vocês para uma terra estranha, e vocês serão escravos dos seus próprios inimigos. O povo parou de confiar em Deus. O povo deixou de esperar em Deus, estava confiando no seu braço apenas e nos seus falsos deuses. Então aqui o Senhor agora vai falar, versículo 5, o profeta Jeremias profetiza as próprias palavras de Deus. Ele diz: assim diz o Senhor. Deus denuncia o pecado do povo, Deus anuncia o juízo do exílio do povo, e agora Deus vai falar. E ele vai citar aqui duas classes de homens: aquele que confia no homem e aquele que confia nele. E esse Senhor aqui, irmãos, ele aparece do versículo 5 até o versículo 8, ele aparece 5 vezes. E esse Senhor aqui, a palavra hebraica é Iavé. Quem vai falar agora, irmãos? É o Deus da aliança, é o Deus que escolheu o povo de Israel para ser o seu povo, e Ele mesmo disse: eu serei o seu Deus. E Iavé significa o Deus da aliança, o único Deus vivo e verdadeiro. E ele começa falando sobre duas classes de pessoas, e por isso nós vamos dividir essa mensagem em 2 pontos. Ou vamos estudar essas duas classes de pessoa. E a primeira classe, irmãos, é o homem que confia no homem. O homem que confia no homem. E ele vai utilizar o versículo 5 e o versículo 6 para falar a respeito desse homem. A primeira coisa que se diz a respeito do homem que confia no homem é maldito. E aqui uma coisa importante, irmãos, nós dizermos, porque esse texto talvez seja um dos mais compreendidos e mais mal interpretados da Escritura. Porque geralmente, quando nós falamos, maldito o homem que confia no homem, muitas pessoas acham que a gente não pode confiar nas pessoas, que a gente não pode confiar na palavra das pessoas. Até uma vez eu ouvi alguém falando: olha, eu não posso confiar na fidelidade da minha esposa, porque diz aqui, maldito o homem que confia no outro homem. E às vezes a gente leva para esse contexto. Irmãos, isso não tem nada a ver com o que a palavra de Deus nos ensina aqui. Quando Deus fala, maldito o homem que confia no outro homem, significa que esse homem é aquele que não confia em Deus, que confia apenas nas suas próprias forças, que confia apenas no seu intelecto, nas suas riquezas, e não confia em Deus acima de todas as coisas. É nesse contexto, é isso que Deus está falando nesse texto. E ele diz, aquele que confia no homem e que não confia em Deus, em primeiro lugar, ele é maldito. Maldito o homem que confia no homem. Aquela pessoa que não confia em Deus e confia apenas na força humana. Deus chama essa pessoa de maldito ou amaldiçoado, e a palavra é essa mesmo. É aquela pessoa que não está debaixo da bênção de Deus, que não é guiado, não é abençoado por Deus e não tem o favor de Deus na sua vida. Esse é o homem que confia na sua força, no seu poder, e era isso que estava acontecendo com o povo de Israel. E é possível, irmãos, que o profeta Jeremias já tenha dito várias vezes essa palavra, ou essa frase ao povo de Israel, porque ele estava sempre confrontando o povo. Vocês estão pecando,
vocês estão pecando, vocês estão errados, vocês estão confiando nas suas próprias forças. Esse homem que confia em si mesmo, ele é maldito de Deus. Ele não tem o favor de Deus na sua vida. E diz mais: o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço. E essas duas frases, elas são, podemos dizer que são frases sinônimas. O homem que confia no homem e que faz da carne mortal o seu braço, ou seja, é aquele homem que acha que ele não precisa de mais nada além de si mesmo. É aquele homem orgulhoso e arrogante que diz que não precisa de Deus ou que não precisa de outras pessoas, ele só confia no seu braço. Mas é interessante que Deus aqui usa essa palavra, faz da carne mortal. E essa palavra carne aqui no hebraico, irmãos, ela denota a fragilidade do ser humano. Interessante que tem umas coisas que eu gosto de fazer quando eu viajo, né? Eu quase nunca viajo, mas tem uma coisa que eu acho legal fazer, que é ir naquelas livrarias do aeroporto, não é verdade? Você não tem dinheiro para gastar, você precisa gastar o tempo, passar o tempo, você vai lá na livraria e tal, e dá uma olhada, folheada nas revistas, e é impressionante que nos aeroportos, irmãos, a maior galeria, a maior quantidade de livros são de autoajuda. São 10 passos para a felicidade, 10 passos para ter bom êxito, para ser feliz nisso, para ser feliz naquilo. E o que esses livros de autoajuda dizem? Você é forte, você é um campeão, você é suficiente, você só depende de você mesmo, você pode ser dono da sua própria vida e você pode fazer o que você bem entender. Tem aquele livro, aquele filme Coração de Cavaleiro, né, que aquele filho, né, pobre não podia ser cavaleiro, porque somente os nobres poderiam ter essa alcunha de cavaleiro. E ele pergunta ao seu pai: o homem, pai, pode ser dono do seu destino ou mudar o seu destino? O seu pai disse: pode. Então, os livros dizem: olha, vocês são fortes. E os filmes falam: olha, vocês são tudo. Vocês são os caras. O que a Bíblia diz? Nós somos fracos, a nossa carne é fraca, nós somos seres humanos fracos. Você está lá todo bem em casa, está correndo, você é um atleta, você faz um treinamento de atleta, você está sempre bem de saúde, uma gripe te derruba, você vai para a cama, está de febre com o seu corpo e às vezes não consegue nem se levantar. Nós somos frágeis. Mas o nosso Deus é forte. Mas, infelizmente, muitas pessoas confiam na sua própria força, confiam no seu próprio braço, por isso elas fracassam e naufragam nas suas vidas. Porque elas até podem se achar arrogantes no início, mas quando a doença vem, todas elas correm para a presença de Deus. Ora por mim, ora pela minha sobrinha, ora pela minha filha, ora pelo meu marido que está no hospital. E geralmente, irmãos, uma consequência inevitável do homem que confia no homem e que não confia em Deus é que naturalmente ele aparta o seu coração de Deus. Diz o texto: aparta o seu coração do Senhor. É uma consequência inevitável. Ou você confia completamente em Deus de todo o seu coração, ou você não vai confiar no Senhor. Não há como confiar nas duas coisas plenamente ao mesmo tempo. É completamente impossível. Às vezes, irmãos, nós mesmos, servos de Deus, nós deixamos de confiar plenamente em Deus. Quantas vezes nós, diante da enfermidade, nós nem sequer oramos antes, pedindo a Deus que nos cure. Nem sequer oramos antes para pedir a Deus que abençoe os médicos no nosso tratamento. Quando nós passamos ou ganhamos um emprego, e quantas vezes a gente nem sequer agradece a Deus, nem sequer chega diante de Deus e diz assim: Deus, obrigado, porque foi o Senhor que me deu o emprego, porque foi o Senhor que me abençoou, foi porque o Senhor é bom. Muitas das vezes, irmãos, a grande verdade é que nós nem sequer lembramos de Deus. É que nós nem sequer atribuímos a Deus que foi Deus quem nos curou, que foi Deus que foi grande e misericordioso. E talvez alguém possa fazer a seguinte pergunta: irmãos, mas Deus não pode usar as pessoas para nos abençoar? É claro que pode. E Calvino,
né, comentando esse versículo, tem um comentário interessante. Calvino diz assim: mas aqui uma questão pode ser levantada. Não devemos esperar a ajuda daqueles homens que Deus pode empregar para nos ajudar e que não são apenas os instrumentos de seu favor e auxílio, mas também são como suas mãos. Pois sempre que os homens nos ajudam, é o mesmo que Deus estendeu as suas mãos do céu, que Deus estender as suas mãos do céu. Porque não devemos procurar a ajuda de homens que Deus designou como ministros a seu favor ou a favor de cada um de nós. Mas há uma grande ênfase na palavra confiança, pois é realmente lícito procurar nos homens o que Deus dá para eles. Mas devemos confiar somente em Deus e esperar por todas as coisas dele, bem como orar por elas. O que Calvino diz? Que Deus pode usar as pessoas, sim, para nos abençoar. As pessoas podem ser instrumentos de Deus para nos abençoar, para ser bênção na nossa vida. Mas nós não podemos perder de vista, irmãos, é que toda a honra e toda a glória sempre precisam ser dadas somente a Deus. A glória de Deus não pode ser retirada nem 1 milímetro, tudo vem de Deus. E aquele que confia no seu braço, ele nunca admitirá isso, ainda que indiretamente, ele vai sempre achar que foi o médico que curou ele, que foi o remédio que curou ele, ou que foi a sua inteligência, ou que foram as suas riquezas, ou que foram as suas capacidades que fizeram com que ele tivesse bom êxito. Mas aquele que só confia em si mesmo, ou confia no homem em primeiro lugar, ele é maldito de Deus, ele não tem a bênção de Deus. E agora Jeremias, ou o próprio Deus aqui, vai fazer uma comparação interessante, porque vai dizer que esse homem, olha o versículo 6, porque esse homem que não confia em Deus e confia no homem, no braço mortal, ele será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Isso daqui nos faz lembrar do Salmo 1, que diz que aquela pessoa que é ímpia, diz que eles são, porém, Salmo capítulo 1, versículo 4, os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Aquelas pessoas que não confiam em Deus, irmãos, o profeta aqui está comparando aquele arbusto solitário do deserto. Interessante que um arbusto solitário no deserto, ele pode até ter raízes. Por fora ele parece ter vida, mas por dentro ele é seco. Por dentro ele é árido, ele não tem vida, ele não produz frutos, as suas folhas não enverdecem porque não há vida. E mais dia, menos dia, aquela árvore ou aquele arbusto vai deixar de existir. Por quê? Porque ele não tem vida. Porque ele só confia em si mesmo, ele é seco e não produz frutos. Assim é aquela pessoa que confia no homem e não confia em Deus. O profeta está mostrando aqui, irmãos, que as esperanças que são colocadas nos homens são vãs, são inúteis, e mais dias, menos dias, serão frustradas pelo próprio Deus. Por que pelo próprio Deus? Porque ele é maldito por ele confiar no seu próprio braço, ou apenas nos homens, e não confiar em Deus. E eu espero que você não se encaixe nessa classe de homens que não confia em Deus. Segundo lugar, irmãos, a segunda classe de pessoas é o homem que confia no Senhor. É isso que ele vai falar no versículo 7 e 8. A primeira coisa sobre o homem que confia no Senhor é que ele é bendito. E é interessante que seria insuficiente você falar bendito o homem que confia no Senhor se você não falasse o antes. Porque o povo estava longe de Deus e pelo contexto era inevitável. Deus teria que começar falando, olha, é maldito aquele que não confia em mim, porque vocês não têm confiado em mim, porque vocês não têm esperado em mim, vocês só esperam no homem. Assim como toda a humanidade hoje, nos dias de pandemia, tem depositado a sua confiança primeiramente no homem. Isso é pecado, isso é errado, isso é maldição diante de Deus. Mas aquele que confia no Senhor, versículo 7, é bendito.
está debaixo da bênção de Deus, é cuidado por Deus, é tratado por Deus, ele é bendito. Ou seja, aquele que confia em Deus, irmãos, ele tem o favor de Deus na sua vida, ele tem a bênção de Deus na sua vida. Ele é bem-aventurado. Essa palavra bendito, ela é a mesma palavra usada para bem-aventurado. Aquele que confia em Deus, irmãos, ele tem contentamento, ele é feliz, ele tem realização, ele sente-se feliz e realizado. Por quê? Porque ele tem Deus na vida dele. Ele se sente feliz e realizado por quê? Porque ele tem o Deus Todo-Poderoso do seu lado. Ele se sente feliz e não se desespera exageradamente, porque o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, também é o seu Pai. É o supremo pastor que ama e cuida das suas ovelhas. Então, aquele que confia no Senhor, ele é bendito do Senhor e tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Diz mais, que ele tem esperança no Senhor, porque ele diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Enquanto a humanidade espera pelo homem, o servo de Deus espera em Deus e descansa em Deus. Esperar em Deus significa, irmãos, não se desesperar exageradamente. Por quê? Porque nós sabemos que com Deus nós podemos e devemos ter esperança de dias melhores. Nós não sabemos o que acontecerá amanhã, mas o nosso Pai do céu sabe. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 2, 3, 5, 10 minutos, mas o nosso Deus sabe de todas as coisas. Nós cantamos um dos cânticos mais belos, na minha opinião: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, sim, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aquele que espera em Deus, ele olha para as palavras de Cristo que diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aquele que confia em Deus olha para Cristo que disse: eu não vos deixarei órfãos, eu vou, mas eu vou enviar outro Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, que habita a igreja, que conduz a igreja em triunfo sobre a terra. Então, Jeremias vai usar uma figura completamente contrária daquele arbusto solitário no deserto. Jeremias diz que aquele que confia no Senhor, aquele que espera pelo Senhor, versículo 8, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. E esse texto parece também muito com o Salmo 1, como quando fala de bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, etc. e tal, porque diz: é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Salmo capítulo 1, versículo 3. Aquele que confia no Senhor, irmãos, é como uma árvore que foi plantada perto da água, perto da corrente das águas. Aquela árvore, irmãos, que nunca vai se preocupar com a sequidão do deserto ou com o calor do sol. Por quê? Porque tem a água que vai levar a ela os nutrientes necessários para que as suas folhas permaneçam sempre verdes. E vai providenciar para que aquela árvore, sempre no seu tempo próprio e determinado, ela produza os seus frutos. Esse é aquele que confia no Senhor. E é interessante, irmãos, que confiar em Deus e esperar em Deus não é sinônimo, ou nem sempre é sinônimo, de que tudo sempre estará bem, de que não haverá desafios para as nossas vidas. É por isso que ele usa a figura e diz: e não receia quando vem o calor, e no ano da sequidão não se perturba. Ainda que a árvore seja plantada perto da água, ainda assim ela é sujeita ao calor do sol, ela é sujeita ao tempo de sequidão.
porque essas dificuldades, essas provações, elas atingem tanto crentes quanto descrentes. Nenhum de nós está isento de provações, nenhum de nós está isento de tribulações. Todos sofremos, todos passamos por momentos terríveis de enfermidade, de problemas familiares, de frieza espiritual, problemas de relacionamento, desemprego, momentos financeiros, problemas terríveis, emocionais, sentimentais. Todos sofrem, sejam crentes ou descrentes. A diferença entre o que confia em Deus e o que não confia em Deus, irmãos, é aquele que não confia em Deus, ele não tem esperança, ele não tem confiança, ele se desespera exageradamente. Mas aquele que confia em Deus, irmãos, louvado seja o Senhor, ele não se desespera exageradamente. Sabe por quê? Porque ele é cuidado por Deus, porque ele é todos os dias protegido e está debaixo da proteção e da mão de Deus. Então ele não se desespera. Por que ele não se desespera? Porque o nosso Deus está no controle. Porque tudo que acontece na nossa vida, nós sabemos, seja bom ou seja ruim, é porque Deus quis, é porque Deus permitiu. Então não há o que temer. O próprio Salmo 27 diz: o Senhor é minha luz e a minha salvação, de quem que eu vou ter medo? Não há necessidade, irmãos, para sofrermos desesperadamente por causa da pandemia, por causa de tantos problemas que afligem a nossa vida, porque Deus está conosco todos os dias das nossas vidas, disse o nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui eu me lembro das palavras do apóstolo Paulo. Nós não sabemos exatamente o que era aquele espinho na carne. Ele fala: mensageiro de Satanás para me esbofetear. E ele diz que pediu ao Senhor várias vezes que removesse aquele espinho. E o que o Senhor Jesus Cristo disse ao apóstolo Paulo? A minha graça te basta. A minha presença contigo, Paulo, é o suficiente. É suficiente saber que você tem um Pai que cuida de você. É suficiente você saber que a minha graça, Paulo, está cuidando de você. É suficiente você saber, Paulo, que você jamais estará desamparado na sua vida, na sua história, porque Deus sempre estará com você. E ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, como diz o salmista, não há o que temer. Por quê, Paulo? Porque eu estou contigo, porque eu te consolo, porque eu cuido de você em todos os momentos. Para concluir, irmãos, talvez algumas pessoas perguntem: por que nós não podemos confiar nos homens e temos que confiar em Deus? Esse texto também nos responde. Eu gostaria de concluir do versículo 9 ao versículo 11 do próprio texto. Por que não podemos confiar no homem em primeiro lugar, mas devemos confiar em Deus? Primeiro motivo, versículo 9: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Corações humanos, irmãos, são pecaminosos, são corruptos. Nós nos enganamos a nós mesmos. Como confiar, em primeiro lugar, no homem, se o nosso coração é corrupto, se o nosso coração é enganoso? O segundo motivo pelo qual eu devo confiar em Deus e não no homem, em primeiro lugar, versículo 10, porque o nosso Deus, Ele conhece os corações. O nosso coração é enganoso, mas Deus jamais se engana. Versículo 10, eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. É bom confiar em Deus, irmãos, porque Deus conhece o nosso coração. Ele sonda a nossa mente, Ele nos prova, e somente Deus pode nos guiar pelo caminho que nós devemos trilhar. Lembra do Salmo 139, o salmista diz: vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Somente Deus em Cristo Jesus pode nos guiar pelo caminho eterno. E o terceiro motivo para confiar em Deus e não no homem
É porque o final de quem confia em si mesmo é desastroso. Versículo 11. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. Nós confiamos em Deus, irmãos, porque nós temos a certeza de que no nosso final tudo acabará bem. Tudo acabará em perfeita paz, em bonança. Na nossa vida pode vir a provação, pode vir a tempestade, pode vir a angústia, pode vir a aflição, pode vir a aflição do desespero por não ter recursos financeiros, pode vir a aflição da enfermidade, da doença, do sofrimento, de tantas coisas, de tantos problemas. Mas no final nós sabemos, tudo acabará bem, seja nessa vida ou no porvir. Se nós morrermos hoje, tudo acabará bem, porque morrer é estar com Cristo, partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. E se Jesus voltar antes de nós morrermos, estaremos para sempre com o Senhor no novo céu e na nova terra. Então, com Deus, porque nós podemos esperar em Deus? Porque Deus nos promete, nos garante que no final tudo acabará bem. Então, por que aquele que confia no Senhor não se desespera? Por que aquele que espera no Senhor pode ter esperança de dias melhores? Primeiro, porque Deus tem o controle absoluto de toda a sua criação. Segundo, porque Deus é o nosso Pai e Ele está cuidando de nós em cada momento das nossas vidas. Terceiro, porque para quem confia no Senhor, tudo acabará bem. Para concluir, irmãos, eu gostaria de perguntar a você: você confia verdadeiramente em Deus? Você tem depositado a sua confiança incondicionalmente em Deus? Em quem você tem posto a sua confiança? No homem? Ou você tem posto a sua confiança em Deus? Aquele que confia no homem é maldito. Aquele que confia no homem não tem esperança. Aquele que confia no homem só tem esperança até certo ponto. Depois não tem vida, ele não produz fruto. É como aquele arbusto solitário no deserto. Mas aquele que confia em Deus é bendito. Aquele que espera no Senhor pode crer e ter a certeza de que no final tudo acabará bem. Para mim não importa quanto tempo vai durar a pandemia. O que importa é que eu devo ser fiel a Deus e confiar no Senhor. Ele está no controle absoluto de todas as coisas. Por isso nós não iremos nos desesperar. Por isso nós continuaremos buscando a Deus, esperando no Senhor. A nossa confiança não está nas circunstâncias, não está naquilo que acontece no mundo. A nossa confiança está em Deus, Criador de todas as coisas, soberano, que reina absoluto sobre tudo e sobre todos. É nesse Deus que está a nossa confiança. É nesse Deus que cuida de cada um de nós. É nesse Deus que nós confiamos, sabendo, tendo a certeza e a convicção que no final tudo acabará bem. Que o Espírito Santo de Deus conforte o seu coração com essas palavras. E se você tem confiado no seu braço, na sua força, e se você tem depositado a sua confiança em primeiro lugar na ciência ou nos cientistas, saiba, você está em pecado contra Deus. Nós precisamos confiar primeiramente em Deus. A solução não está no homem, a solução está em Deus. E não importa quanto tempo vai durar a pandemia, o que importa é que a minha vida e as nossas vidas estarão seguras nas mãos de Deus. E só vai acontecer alguma coisa com as nossas vidas se Deus quiser, se Deus permitir. E não importa se vivermos ou morrermos, porque diz a Escritura, quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. Louvado e bendito para sempre seja o nome do Senhor. E como aplicação, irmãos, depois de ouvir essa mensagem, de ouvir sobre aquele que espera em Deus e aquele que não espera em Deus, eu pergunto a você, daqui para frente, em quem você depositará a sua confiança? No homem ou em Deus?
E eu espero de todo o meu coração que você decida pela segunda opção. Confie em Deus, irmãos. O nosso Papai do céu, nosso Pai querido, Pai celestial, o Supremo Pastor é quem está controlando todas as coisas, está direcionando todas as coisas para uma consumação. E na consumação de todas as coisas, nós passaremos a eternidade no novo céu e na nova terra com Deus. É por isso que nós confiamos e esperamos no Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Que essa seja a realidade na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus Cristo, seu Filho. Amém e amém. Vamos orar nesse momento, pedir ao Senhor que aplique essa palavra aos nossos corações. Senhor Deus, eterno Pai, está aqui a Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. Que de fato o Teu Espírito Santo, Senhor, possa cravar essa palavra nos nossos corações, nas nossas mentes. Nós queremos confiar no Senhor, porque no Senhor há esperança. Porque no Senhor nós sabemos que nenhum dos Teus planos, Senhor, nunca será frustrado. O Senhor está no trono, o Senhor está no controle. Por isso, que possamos esperar e confiar incondicionalmente no Senhor. Essa é a nossa oração, em Cristo Jesus, Teu Filho. Amém e amém. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus, em todo transe agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás, com ânimo cruel, muito forte, Meu Deus fiel, igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido. Mas nosso Deus socorro traz, em seu Filho escolhido. sabeis quem é Jesus, O que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. o príncipe do mal, Com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá. Por uma só palavra, de Deus o verbo ficará. sabemos com certeza, E nada nos assustará.
Cristo por defesa. Se temos que perder, Se temos de perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Castelo forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus. E agora, meu querido irmão e minha querida irmã, receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e bendito Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos os irmãos aqui presentes e com todo o povo de Deus onde quer que esteja, agora e para todos sempre. Amém. Os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvos que a neve o teu sangue